Olá, amigos da missão. Estamos aqui hoje mais um podcast, Amicast. E hoje trouxe aqui um amigo para bater um papo com a gente, um cara muito especial e que a sua vida, da sua profissão virou sua missão. Um exemplo de vida, um grande missionário, um grande parceiro aí da missão MDJ. Faz já alguns anos trabalho comigo, de barbearia de rua e outros trabalhos. E eu estou aqui hoje com Holiday, da barbearia da Quebrada. Fala aí, meu amigo, se apresenta aí, fala um pouco mais sobre você. Então, meu nome é Holiday, casado para sempre com Elisângela, pai da Lavínia, pai do Estevão. É uma honra estar aqui participando. Desde já agradeço, pastor Jackson Benfica, por esse convite. E espero derramar um pouco da graça de Deus sobre a vida de cada um que vai estar ouvindo aí. Benção demais, meu amigo. Fala um pouquinho aí pra gente dar um start aqui nesse bate-papo aqui que vai ser poderoso. Um pouco da sua infância, da sua conversão, da família, como foi, como começou aí, a sua história. Então, eu sempre alego que eu sou um filho de pai, sou órfão de pai vivo, né? De pais. Não fui zelado pela minha mãe, nem pelo meu pai, né? Até os 11 fui criado ali pela minha avó, com os meus tios. E foi uma infância de muita luta, muito conflito, muita situação, principalmente em relação a essa situação de não ter uma referência de pai ali. E fui carregando isso durante muito tempo. Então, muita situação que aconteceu na minha vida, eu colocava nesse pacote. Situação de ter me envolvido com droga, de ter me envolvido no crime, de ter me envolvido com situação de promiscuidade, né, de prostituição aí. Não consegui ser fiel à minha esposa. Tudo isso eu colocava nesse pacote. E na infância também eu sofri um abuso sexual que também acarretou muita trava na minha vida, muita situação de eu não conseguir externar isso para ninguém, inclusive até para minha esposa. Depois de casado eu não conseguia colocar isso para fora, mas só através do encontro com Jesus que houve um romper aí na minha vida. Cara, essa aí me pegou de surpresa. Essa me pegou de surpresa. E, e como é que tá hoje o Holiday, né? Casado, pai de um casal de filhos maravilhoso, um ministro do evangelho, um grande missionário, um grande barbeiro. E me pegou de surpresa aqui essa questão do abuso. E superou, tá curado, tá perdoado o abusador, a vida que segue. Como foi essa obra que Deus fez aí na sua vida? Louvado seja Deus, pastor, que sim, foi com muita dificuldade, né? Até não romper, sim, eu tive um encontro com o Senhor, mas ainda passou um tempo para que eu conseguisse externar isso a outros e também haver genuinamente o perdão, né? Eu me deparei com 1 João 4:20, onde o Senhor deixa ali para nós, se você ama Ele, né? A palavra diz assim, se você o ama, começa com a pergunta, você ama a Deus? E aí logo em seguida vem uma indagação que diz que se você diz que ama a Deus e não consegue perdoar o seu irmão, você é um mentiroso. A verdade não está em vós. Então, quando eu me deparei com essa passagem, eu entendi que eu precisava trabalhar esse perdão. Eu já estava caminhando com o Senhor e eu não conseguia romper devido a essa situação, porque já fazia algum tempo que eu já estava na caminhada aí, por volta de uns 9 meses para um ano, não sei exato o tempo, mas já havia um tempo que eu estava ali na caminhada e eu vi que eu precisava ser tratado
nessa situação. E me lembro que a gente estava num culto com a palavra ali com o pastor Márcio Valadão e ele trouxe uma palavra que veio direto ao meu coração ali. Eu chorei muito naquele dia, minha esposa estava do meu lado ali. E ela falou, moça, você quer conversar comigo? Eu falei, não quero conversar. E não queria conversar com ela, e veio à minha memória o pastor a qual me acompanhava nesse tempo, que era o pastor Cláudio Serafim. Então, nisso, um abraço aí, pastorzão. Me acompanhou durante muito tempo aí. E aí foi esse a qual eu fui ali externar a ele toda essa situação, coloquei para fora ali o que tinha acontecido e que eu precisava perdoar essa pessoa de verdade. Mas foi tão interessante que no outro dia eu já vi o dia diferente. Eu já via de uma forma diferente. Era interessante porque na minha conversão eu vi o dia diferente, mas quando eu consegui liberar esse perdão, eu vi a vida de forma diferente, de uma forma extraordinária. A partir daí as coisas começaram a romper de verdade na minha vida aí. Glória a Deus. É impressionante, né? Com o poder do perdão, ele nos libera para viver. E isso vem a partir de Cristo, né? Quando nós entendemos o perdão de Cristo, a nossa vida se desprende. E quando nós também aprendemos a perdoar os nossos agressores, os nossos abusadores, as pessoas que nos ofendem, também a nossa vida é liberada. E é interessante porque está lá, né, na oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou e diz assim, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aquele que nos tem nos ofendido. Em outras palavras, na oração do Pai Nosso, é como se nós estivéssemos ensinando Deus a nos perdoar. Deus, me perdoa. Se o Senhor não sabe como me perdoar, aprende comigo, porque eu perdoo meu irmão. É mais ou menos isso. Que, na verdade, Jesus está nos impulsionando a perdoar, porque a oração diz, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo. Ou seja, se nós não perdoar, nós também não seremos perdoados. Que no final da oração Jesus vai dizer isso, né? Se vocês não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Cara, que forte essa história. Eu também, né, você é entrevistado, mas eu também lembrei de uma história aqui sobre perdão. É que quando eu tinha volta de 14 para 15 anos, o meu pai, ao contrário da sua história, meu pai sempre foi meu pai, minha mãe, protetor, mas aconteceu uma situação uma vez na minha vida que meu pai me deu um tapa no rosto. Eu tinha uns 14, 15 anos, e aquilo me trouxe muita ira no coração. E é interessante que eu fiquei tão ofendido com meu pai que a partir dessa falta de perdão eu conheci o mundo das drogas. Comecei a fumar, comecei a beber e entrei no mundo das drogas. E depois de anos e anos e anos, depois que meu pai faleceu, numa ministração também, no culto de manhã, eu ouvi sobre perdão. E era interessante que sempre meu pai já tinha morrido e sempre quando eu lembrava dessa situação me trazia muita angústia no coração. Eu achava que eu tinha perdoado meu pai, eu também não tinha perdoado. E aí, nessa ministração, eu entendi que eu não tinha perdoado, Holly. E aí, depois que o culto acabou, eu fui conversar com essa pessoa que me ministrou, e ela falou, seu pai está na glória, quem está ofendido é você, e é você que tem que liberar perdão. E eu lembro que a partir do momento também que eu perdoei meu pai, a minha vida andou. Eu firmei com Jesus, eu firmei com Jesus, firmei na caminhada, comecei a namorar, casei, aí minha vida deu uma decolada. Mas então ficava aquele ciclo vicioso, começava bem, terminava mal. Todo ano, assim, começava bem, terminava mal. Mas vamos lá, que bom, cara, que bom que você perdoou, que bom que você está, né, vivendo essa bênção do Senhor, que é esse perdão. E eu queria te fazer uma pergunta aqui, mais uma, né? E como foi que a barbearia entrou na sua vida? Como foi que você começou aí, a partir daí, entender que a barbearia também seria sua missão de vida e seria um lugar onde Deus te usa muito ali, não só, né, para ser o seu ganha-pão, mas para você também ser pão na vida de muitas pessoas?
Então, a questão da barbearia, ela vem na forma de trabalho mesmo, né? Primeiro iniciando ali. Eu nunca tive desânimo para trabalhar, louvado seja Deus por isso também. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, vendia pastel na rua, tive uma história assim, né, para ajudar minha avó a pagar aluguel ali. E trabalhei com vender água no sinal também, até que por volta dos 15 anos eu decidi por fazer um curso de cabeleireiro na época. E por ver que era uma profissão que dava uma renda ali, que você não precisava tanto esforço, né? E no meio do caminho ali, quando eu estava com uns 3 anos já de profissão, eu decidi por não mais cortar cabelo feminino. Foquei só no masculino ali. Então, ali na Vila Mariquinhas, para quem é de BH aí, grande região, comecei ali na vila ali e agradeço demais a Vila Mariquinhas, a comunidade aí, por todo o apoio, né? E aí começou ali, pastor, eu não tinha Jesus na minha vida, então a barbearia ela se tornou um point, né? A rapaziada todo dia ali, ia fazer um churrasco e ia para a porta da barbearia, bater um papo, se encontrava ali. Então, a gente atendia ali todo... A porta estava aberta para o comércio ali, de todo tipo de cliente. Então, ali, eu digo que até hoje, né, a barbearia na Quebrada, ela atende pastor, padre, espírita, pessoas N ali, e ali o bandido está de porta aberta, né? Sempre esteve e sempre estará ali para atender todo tipo de público. Glória a Deus, benção demais. E conta aí pra gente aí, quais são os objetivos do Holiday, quais os próximos planos do Holiday, com a barbearia, com a missão. E depois eu quero que você conte pra gente também um testemunho impactante de transformação, de cura, ali que você já tem vivido ali na barbearia ali, pra você compartilhar com a gente aqui. Então, os planos é jamais nos afastar da caminhada com o Senhor, né? E eu falar assim de planejamento, pastor, a minha caminhada, assim como o início da minha vida aí, tudo foi muito precoce. E eu acho que até você mesmo não sabe como que você teve o primeiro contato comigo. Eu acho que a gente nem... Você se lembra do nosso primeiro contato? Não, não lembro. Quem que nos colocou junto aí na missão? Como é que começou isso? Você só sabe me informar aí? Boa. Cara, dentro da missão a gente conhece tanta gente de tantas formas. Sim. Me conta aí como é que a gente se conheceu. Boa, boa. Eu boa, não cara. sei, eu sou um cara muito improvável. E assim, eu falo que a minha caminhada, ela vem de uma forma muito natural, as coisas vão acontecendo. Eu não sei, é o Senhor que me trouxe até aqui, que a gente esteja aqui hoje gravando essa mensagem, que o mundo inteiro venha ouvi-la. Então, a minha caminhada ela é isso, Senhor, aonde o Senhor quer me levar hoje? Eu acho que eu lembro. Você foi fazer corte de cabelo social dentro da casa de recuperação. Sim, me ofereci lá para estar lá. Eu acho que eu te conheci você dentro de uma das casas de recuperação nossa. Aham. E isso eu não sei. Você lembrou do Cláudio ali do Barba? Não sei se foi ele que nos apresentou. Sim. Não lembro se foi ele, mas pode ter sido ele, porque também ele caminhava muito com a gente ali na casa de recuperação. Então, o lance da minha caminhada é isso. Me chama que eu vou. Então, vamos estar junto, né? Congrego na Igreja Batista da Lagoinha, mas desde a nossa conversão, mas estou a dispor de qualquer igreja que chamar, estamos juntos, entendeu? Para fazer trabalhos missionários, alguma ação social. Tamo aí. Benção demais. Conte pra gente aí um testemunho impactante. Assim, pode ser de um
que seja de um cliente, que seja de alguém que você acolheu, Olha, que você ajudou, alguma coisa assim que impactou sua vida e confirmou ali o teu chamado. olha, são vários, né? A gente for passar aqui, nós vamos passar o dia, a noite aqui, dando. Minha vida é um impacto, né? Louvado seja Deus. Mas me veio a memória aqui de um rapaz, que ele é nosso cliente lá na barbearia, então ele estava envolvido no tráfico e aí nessa situação, toda vez que ele ia ali na barbearia, a gente falava do Senhor para ele e sempre ministrando. O cara muda de vida, larga essa vida. E até citava alguns outros a qual ele conheceu, né? Eu vou citar o nome dele aqui, que ele também me deixa citar, que é o Anderson. Né? Por um tempo foi envolvido ali na Vila Mariquinhas, hoje é um pastor missionário. Louvado seja Deus pela vida dele, onde quer que ele esteja aí. Anderson, um abraço. E nós acompanhamos o Anderson durante muito tempo. E o Anderson aceitou Jesus, mudou de vida, mudou sua história ali. E sempre eu cito o Anderson, porque foi um cara muito conhecido ali na vila. E aí, para esse cliente também eu citava. Falava, cara, assim, muda sua história, cara. Você tem filho, entrega sua vida para Jesus. Sempre me mexer, a gente trocava uma ideia. E um determinado dia, eu fui surpreendido por um áudio dele. Eu queria até vincular esse áudio aqui, tá passando. Depois eu comento aqui, eu quero passar esse áudio. Pode passar, fica à vontade. Pode colocar no ponto aí. Quero ouvir também. Nós todos aí, mano. Põe o microfone. Pode. Deus abençoe aí, mano. Nós todos aí, mano. Deixa eu... Se você colocar o sensor, vai entender que está pondo no ouvido e vai baixar. Então você põe um pouco mais longe, sem encostar a tela perto do microfone. Tá. Vamos lá. E aí, do Roger, Deus abençoe aí, mano. Nós todos aí, mano. Aí, Zé, Cristo me renovou, meu bom. Eu sou uma pessoa de Deus, Zé. Entendeu? Carrego rancor de ninguém, não, Zé. O que acontece? Meu problema agora é com o mundo espiritual, não é com a carne, não. Entendeu? As pessoas tá cegas, meu bom. Aí, agora eu quero seguir o caminho de Cristo, mano. A arma que eu tinha, Zé, não vendi, não, Zé. Não dei pra ninguém, não. O que eu fiz? Joguei dentro do corpo, mano. Deus pediu pra me renovar minha vida, Zé. Que eu não consegui no caminho errado, entendeu, Zé? Só trouxe problema pra mim. Ele mandou tentar no caminho certo, mano. E ele tá aí, Zé. Pra me fortalecer, Zé. Deus abençoe nós todos aí, Zé. Ora por mim aí, já é, Zé, pela sua fé aí, mano. Entendeu? Tô clamejando meu olho aqui, mano. Não é de choro lelé, não, mano. É a presença de Deus, entendeu? Visei os caras tudo, mano. Larguei esse mundo, Zé. Eu não precisei do diabo tocar na minha pele pra não poder mudar, não, entendeu? Mudei porque eu quis, mano. Pego nenhum troco errado mais, meu bom. Pode ter certeza, Zé. Demorou? Palavra de homem, Zé. Deus abençoe, mano. Não é melhor eu vou ir me cortar um cabelo aí, Zé. Tamo junto, demorou, Zé? Eita! Glória a Deus, né? Que bênção, que bênção. E continua aí, eu tô aqui impactado com o áudio. Então, eu vejo que vale a pena ir, né? Eu entendo que o meu chamado, por várias vezes eu briguei, pastor, com o Senhor, em oração, em falar com Deus. Eu acho muito bonito o homem vestir elegante, vestir um esporte fino, vestir um terno. No início da minha conversão, eu focava nisso, eu falava, cara, vou ser um pastor, vou estar no púlpito ali. Mas no meio do caminho, eu entendi, no meio da caminhada aí, que o Senhor tinha um propósito meio que diferente comigo aí, em situação à barbearia, a visão. Eu falo que assim,
quando a gente for olhar quantos colaboradores já passaram por ali, não é só pela situação de, às vezes, fazer um evangelismo, o cliente sentar ali, todo barbeiro que está ouvindo aí, ele sabe como que funciona a situação ali, parece que a cadeira é um divã, né? O cliente às vezes senta ali, ele desabafa o seu dia a dia ali, desabafa a sua situação, mas a barbearia não só por esse lado, mas por lado de você estar ali com o colaborador, tá dando uma força inicial ali no iniciar dele numa profissão, né? Quantas pessoas passaram ali na barbearia na quebrada, hoje é um profissional dentro da área. Outro lado, outros não quiseram prosseguir dentro da profissão, mas porém eu vejo que a barbearia, no tempo a qual essa pessoa passou por ali, ela foi útil. Ele conseguiu levar dali, extrair dali o pão de cada dia, primeiramente através de Deus e depois ali da renda da barbearia. E fora o tempo que a gente consegue estar junto com essas pessoas, trocando uma ideia ali, falando do nosso testemunho, falando de quão grandioso é o Senhor, né? Apresentando essa maravilha que é o Papai do Céu. Bênção demais. Um dia eu estive lá na sua barbearia lá e você me contou, eu gostaria que você compartilhasse também, de alguns andarilhos que passam por ali, você convida eles para entrar, toma um café, ali você dá aquele trato fino. E tem também aquela história, né, que você, quando você morava lá na barbearia e que a sua esposa chegava e às vezes ficava bravo com você. Conta isso aí pra gente aí. Ai, ai. Era um bravo, mas um bravo com a razão. O missionário, às vezes, ele tem umas loucuras, né, pastor? Mas é um louco por Jesus, irmãos, né? Isso queima no nosso coração. O missionário que está ouvindo aí, ele sabe como é grandioso isso. Mas aonde é localizada a nossa barbearia, ele é um local de muito movimento, né? E passa muito ali pessoas na situação de rua. E eu comecei com essa ideia. Eles passavam ali, chamavam, falavam, oh, você deixa eu fazer sua barba? E aí a pessoa deixava, cortava o cabelo, aí eu comecei a levar essa pessoa para dentro da minha casa, porque como minha esposa trabalhava em outro lugar e ali era a barbearia, a nossa casa, então a gente ainda não tinha filhos. Então eu acolhia essa pessoa, levava ela lá para dentro, dava uma roupa, dava um banho, dava uma roupa. E chegou um momento que até morava uma inquilina lá, aquela Dona Raimunda. Um abraço, Dona Raimunda. Ela começou a fazer marmitex para vender e aí ela também ajudava nessa parceria, que às vezes ela falava, não, pode dar uma marmita para ele, tal. Então era essa parceria. Eu queria dar um relato aqui bem breve, né, um testemunho. Teve um momento na minha vida, pastor, até falando dentro desse assunto, eu estava meio chateado comigo mesmo, estava me sentindo inútil e nesses momentos parece que tudo de ruim acontece, né? Minha moto quebrou e eu não me informei aqui, mas eu moro em Contagem e a barbearia é próxima ao Risoleta Neves. Então eu precisava dessa moto para deslocar e tal. Divisa com Santa Luzia. Isso. No extremo da cidade. Então, essa moto ela deu esse problema. Eu comecei a vir de metrô. Pegava o ônibus ali, o metrô na estação Eldorado, ia a pé da minha casa até lá, mais ou menos 50 minutos de caminhada. E ali foi um momento bom também, porque eu ia conversando com Deus e ia falando com o Senhor, Senhor, misericórdia, que situação está acontecendo comigo. E aí quando eu descia na estação Vilarinho, e da Vilarinho eu ia até a barbearia caminhando também. Num determinado dia desses, próximo, para quem mora na região, vai saber o que eu estou falando aqui agora, na saída da Cristiano Machado, para você pegar sentido o Bosque da Esperança, sentido Santa Luzia, quando você vira à direita ali, tinha um prédio antigo, ele foi demolido, e tinha uns escombros lá.
E nesse dia eu tinha falado com o Senhor, Senhor, eu estou me sentindo inútil, o Senhor não me usa mais. E quando eu passei ali naquele local, eu senti algo. Eu falo que assim, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu respeito quem fala, eu ouvi, eu tive uma experiência assim, até porque a minha conversão foi uma experiência extraordinária. Mas eu não ouvi a voz de Deus. Eu senti algo de olhar para trás e sentir aquela sensação de você quer ser útil. Quando eu olho nos escombros, tinha um moço deitado lá. E ele estava barbudo e cabeludo. E aí eu volto, perguntei para esse moço, e aí? Bom dia, acordei ele, estava dormindo. Falei, bom dia, qual que é o seu nome? Ele, Márcio. E falei, Márcio, eu tenho uma barbearia logo ali na frente. Gostaria de saber se você deixa eu cortar o seu cabelo e fazer sua barba. Então o Márcio olhou para mim e falou, deixar até deixo, mas você deixa eu dormir? Daí a pouco eu vou lá na sua barbearia. Então eu falei, beleza. Dei as costas e saí com um sentimento. Poxa vida, o cara folgado, velho. Ofereci para ele cortar o cabelo e fazer a barba, o cara falou comigo, deixa eu dormir. Sei que ele não vai lá. Mas como a gente julga? Márcio apareceu lá. E aí eu comecei a cortar o cabelo do Márcio e perguntando a ele sobre a sua vida, o que aconteceu para ele parar nas ruas. Márcio começou a contar a sua história. E muito comovente a história do Márcio. Não vou dar detalhes. Mas sugestionei ao Márcio. E ele era uma pessoa que se expressava muito bem. Falei, esse cara não é bobo, né? A gente tem aquela situação de julgar, porque às vezes você vê a pessoa ali sem os dentes, cabelo grande, barba ali. Mas eu vi que o Márcio ele falava muito correto, muito certinho. Falei, cara, esse cara é instruído. Ele falou, não, eu fui dono de uma facção de costura, eu tinha um ateliê. E aí ele me contou a sua história, o que fez com que ele fosse parar nas ruas. Foi uma decepção. Ele já bebia um pouco, mas isso levou ele ao alcoolismo. E ele separa da sua esposa e ele decide beber mais para aliviar. E ele tinha uma filha, ele ficou com a casa, deixou o ateliê para a esposa, recapitulando a história aqui, ele deixou o ateliê para a esposa e o seu sócio, e ele ficou com a casa. Ele tinha essa única filha. Só que ele começou a beber demais e ele ficava 2, 3 dias fora de casa, e num determinado momento a filha trocou as fechaduras da casa e ganhou na justiça o direito, porque ela alegava que ele não tinha condição de manter a casa. Então isso para ele foi uma frustração muito grande, ele foi parar nas ruas. E aí ele me contando essa história, e eu sugeri para que ele fosse procurar a igreja. Falei, Márcio, vai lá na Lagoinha, conhece e tal. Tem um ministério lá que cuida desse tipo de situação, até eles vão olhar a sua questão de sua documentação e tal. E aí a minha moto ficou pronta, e aí não passava lá no lugar e não via o Márcio mais, que ele falou, todo dia eu estou naquele lugar ali. Passava lá e não via o Márcio. Fiquei chateado, falei, poxa vida, esse cara falou que toda mão estava ali, não vi ele mais lá. Passou-se uns 6 meses. Eu estou lá na barbearia, tinha um colaborador na porta da barbearia, eu estava do lado de dentro. E esse colaborador, eu vi que uma pessoa chegou lá e falou assim, boa tarde. E o colaborador deu ele boa tarde. Ele falou, o Holiday está? Eu falei, é alguém que me conhece. Falou meu nome certinho. Meu nome é meio complicado, né? A pronúncia. Então ele entra, esse colaborador falou, pode entrar, ele está lá dentro. E quando ele entra, ele
sabe quando você vê uma pessoa, você fala, não, eu conheço, mas não estou lembrado quem é. E ele já me diz assim, você lembra de mim? E eu fiquei, cara, eu tô lembrando, mas não estou lembrando. Aí ele falou, sou o Márcio, vim aqui para te agradecer. Uau. Aí ele conta toda a sua história, o que aconteceu com ele. No outro dia ele esteve na Lagoinha, mas igreja muito grande, ele entrou e não era num horário que tinha algumas pessoas lá, e ele saiu, falou, ele disse que ouviu uma voz, falou, não fica aí. Quando ele sai, um moço encontrou com ele lá, falou, você está procurando alguém? E aí ele falou, cara, eu estou procurando, estou precisando de trabalhar e tal. Começou a contar a história dele e esse moço falou, cara, eu estou precisando de uma pessoa para tomar conta no meu ferro velho. Ele tinha um ferro velho na Avenida Brasília. Estou precisando de uma pessoa ficar lá, porque tem pessoas pulando lá e roubando as coisas que estão lá. Eu proponho te pagar um salário e você morar lá. Do nada, assim, ele, condição de rua, de cara já arrumou uma casa, um emprego, um salário. Aí, por surpresa, ele falou assim, e hoje eu estou trabalhando em 2 empregos. Eu estou lá e tem um outro ferro velho que eu fico lá durante a noite só tomando conta. E o outro, o moço me chamou para trabalhar lá para separar as peças, porque esses ferro velho de carro, né, que separa as peças ali. Eu fiquei muito feliz, né? Aquilo para mim eu ganhei a minha vida, que eu vou te falar que, como a palavra declara, que o Senhor, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então eu falei, poxa vida, vale a pena o trabalho. E muitas outras histórias, né, pastor? Se a gente, igual disse, a gente vai passar o dia aqui contando, mas me vê a memória é essas histórias aí. Ótimo. Mas eu quero que você conte uma daquela que você põe os caras para tomar banho lá na tua casa, no teu quarto. Então, a gente tem... E essas loucuras, o que acontece? Porque às vezes, quem escuta a gente, acha que a gente não tem essa coragem de pôr alguém da rua na casa da gente. Porque, na verdade, a gente nem fala isso para aparecer, a gente fala isso para encorajá-los, né? Porque, olha bem para você ver, você ouviu a voz do Espírito, talvez, né? Você não ouviu audível, mas a voz do Senhor, ele tem... eu sempre falo, para a gente falar com Deus, só tem um jeito, que é através da oração. Uhum. Mas para Deus falar com a gente, são várias formas, né? Ele é soberano, ele é espírito, ele é verdade, ele fala com a gente como ele quer. E aí, eu lembro que uma vez você me contou uma história que você... um testemunho, né, que você levou algumas pessoas lá para sua casa, e eles entraram, tomaram um banho, aí sua esposa chegou, e viu umas roupas sujas dentro do banheiro. Conta isso aí pra gente, isso é muito... Isso é incentivador, né? Para que nos dê coragem também para a gente estar promovendo essas ações aí que glorifica o nome do Senhor e que também valoriza a vida, né? Porque o adicto em si, ele já perde o caráter, ele já perde a índole, e o que é pior, ele perde a família, ele perde o nome, ele perde a coragem de viver. E quando ele depara com homens de Deus, mulheres de Deus, que enxergam eles, né, que veem eles como pessoas, não como uma coisa, não como um troço ali que importou na sociedade, isso traz de volta o desejo de viver. Então, eu gostaria que você compartilhasse isso aí. Se você não quiser falar a respeito, mas vai deixar nossos público aí curioso. Vamos lá. Nessa eu tenho vários também, mas eu gosto de falar o que vem à memória, né? Vamos falar lá do que vem à memória. Vem à memória aqui um rapaz. Esse vivia como um andarilho, mas a gente sabia que ele era lá da vila, mas esse eu abracei ele. E vi mexer, ele estava lá em casa e almoçava comigo, cortava o cabelo dele também, tomava banho lá em casa. Falava, vou até falar o nome dele aqui, Kleber, ele já veio a falecer, mas quem é lá da Vila Mariquinhas lembra dele. O vulgo Gaguinho, sempre a gente acolhia ele lá em casa, mas
teve situações, pastor, com o Kleber, que a gente chegou a levar ele para o retiro, chegou a tirar a documentação do Kleber. E por um período o Kleber ficou sem estar nessa situação de rua, ele ficou em casa, parou de beber, mas depois teve uma recaída. Mas o senhor quer saber de histórias, assim? Vou te falar disso. E não vamos citar nomes, né? Mas eu já colhi pessoas lá em casa falando, aí eu vou colocar minha esposa no pacote, né? Porque no início a gente falou da situação que ela trabalhava longe nessa época e às vezes chegava em casa cansada, coitada. E às vezes a gente ia lavar a casa toda, inclusive até devido à barbearia, porque o mesmo banheiro que era da nossa casa era o banheiro da barbearia. Minha barbearia era na garagem ali da casa. Então era o mesmo banheiro que a gente utilizava. Então a minha esposa chegava cansada do trabalho e a gente ia lavar a casa toda. A gente lavava todos os dias, a gente lavava a casa, higienizava o banheiro todo para a gente usar. E houve episódio a gente levar pessoas para dentro de casa, eu no caso, e não consegui higienizar ali porque houve uma situação muito, né, vamos falar assim, que o andarilho defecou na cadeira que a gente utiliza ali para cadeira de estar da nossa casa. E chegou cliente, eu tive que atender cliente, não consegui ir lá higienizar isso. Minha esposa chegou do trabalho e viu aquela situação, aquele mau cheiro, né? E louvo a Deus pela vida da minha esposa. Te amo, amor. Guerreira, né? Esteve aí do meu lado, está do meu lado, sempre nessas missões malucas, nessas situações todas aí. Então, esses episódios aí, pastor, né? A gente está na missão, a gente sabe que é doideira, né? Cada coisa que acontece na rua é improvável, às vezes você não tem como você ir contando cenário. Cada dia que você sai, eu falo que é uma missão, eis-me aqui, Senhor, e a gente não sabe nem o que vai acontecer, mas a gente se dispõe. Né? Na verdade, você faz essa situação, né? Dele fazer o número 2 na poltrona da sua casa. Eu já tive situações assim dentro do carro. Meu Deus, é terrível. E o mesmo carro, né, que a gente usa com a família. Eu lembro de um caso aqui, Roda, que eu estava tomando um sorvete e do outro lado eu vi um senhor lá deitado lá sobre um papelão e eu vi que ele tinha uma perna amputada. E, cara, eu fui lá levar um sorvete para ele não quis, que ele estava bebendo, e ofereci ajuda para ele. Eu falei, você gostaria de sair daqui, gostaria de ir para um lugar, ser tratado, ser cuidado? E ele falou, gostaria muito, muito mesmo. As pessoas falam que vão me ajudar e não me ajudam. Rapaz, quando eu deparei com a situação, eu falei, então eu vou puxar o carro ali e nós vamos ir. Você quer ir agora? Ele, quero ir agora. Eu falei, apaguei o sorvete, puxei o carro para perto dele. Quando eu fui pegar ele, rapaz, eu vi que ele estava em cima de uma coisa horrível ali, volumosa, sabe? Ali, né? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, como eu vou pôr ele no carro? E sem jeito ali até de ofender ele, porque precisava de isolar o carro. Eu precisava de isolar o carro para mim levar ele. E aí ele pegou, foi na hora, ele arrumou uma desculpa e falou, não, vamos fazer o seguinte, eu preciso de olhar um documento aqui e tudo. E eu pensei, ó, a oportunidade de eu não levar ele agora e voltar para pegar ele. Só que a vida é corrida. Eu fui embora para casa e esqueci dele. Depois de uns 30 dias. Por que 30 dias? Porque nessa sorveteria era onde eu levava um outro adicto que estava em tratamento para ver a família. Ele era um sargento reformado da Polícia Militar e ele tinha viciado em drogas e álcool. E eu sempre levava ele na casa dele todo mês
porque a família dele comprava ali algumas coisas ali na mercearia fiada, então ele ia acertar. E um mês depois, na mesma data, próximo do dia 10, por aí, eu fui lá, vi o mesmo homem sentado lá. Então, eu falei, hoje eu levo ele. E aí eu me preparei, né? Fui lá, arrumei um plástico, isolei o carro. Terrível. Quando eu cheguei ali, ele estava na mesma situação, com a mesma calça, com a mesma roupa, no mesmo lugar. E aí nós fomos ver, ele estava defecando, urinando e prostrado no mesmo lugar há mais de meses. E aí eu pus esse homem no meu carro, aquela situação toda, e ele não tinha mais sensibilidade ali nas partes íntimas dele de, de sentir se estava ou não defecando ou urinando. Ali estava tudo ferido, Incontinência. não, estava tudo ferido, tudo machucado, porque por ele beber muito e não conseguir andar, ele fazia todas as necessidades ele sentado e ficava ali sentado. Então ninguém queria ajudar ele por causa disso. Eu lembro quando nós levamos ele para a casa de recuperação, eu pedi o pessoal para me ajudar. Quando o pessoal pegou ele assim, ele foi aquela situação e tava assim, uma coisa assim, dentro da roupa dele horrível ali, parece aquela plástica, aquela coisa ali, situação ali subhumana. E nós levamos esse homem e meu carro ficou mais ou menos com aquele perfume, acho que uns 15 dias. Não adianta lavar, aquela coisa impregnou dentro do carro. E é o desafio, né? Eu lembro também que uma vez eu peguei um, esse não estava, né? Mas ele urinou no meu carro e defecou também no carro. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Não entendem e falam, pô, você põe em risco sua família, você põe em risco é, a gente não tem bens, o pouco que a gente tem e a gente põe a serviço do reino, Dispor. a dispor. E as pessoas não entendem isso, às vezes a gente é muito criticado, a gente é muito julgado. E, na verdade, eu não me importo, né? Com o que falam e com o que me importa é ouvir e obedecer a Deus, né? Essa é a minha vocação, ouvir e obedecer a Deus, cumprir o que Ele me chamou para fazer. Mas eu lembro que uma dessas situações, esse rapaz estava bem ali e ele vomitou e fez os três lá. Fez o 1, 2 e o 3, tudo dentro do carro ali. E uma situação assim, é um pouco constrangedor e a pessoa fica muito mal. Eu lembro que ele ficou com muita vergonha e eu tentando ali ajudar ele. Não, não fica com vergonha, não, isso acontece, eu também faço essas coisas. Não no carro dessa forma, né? Mas a gente faz isso também. Mas glória a Deus, cara, pela sua vida. Glória a Deus aí, por essa coragem. Glória a Deus pela sua esposa, né? Porque é, uma mulher submissa, ela tem a submissão de ajudar a missão do marido, né? Isso é o verdadeiro sentido da palavra submissa, né? Então, às vezes a pessoa ela quer que a mulher seja submissa, mas ele em si não tem nenhuma missão, né? E glória a Deus pela missão de vida. Bom, a gente ir avançando aqui, e eu queria que você me contasse quais são os maiores desafios que você hoje percebe no campo missionário, no campo da barbearia, porque acaba que a sua barbearia ela se transformou em sua missão. Não é só um ofício, é um estilo de vida também e missional. Quais os desafios que você enfrenta? Quais os desafios que você vê assim que são mais pesados? Olha, eu digo que às vezes nós somos incompreendidos, né? Aí eu falo que o missionário que ele tem sua profissão ali, que ele não está ativo só na questão da missão em si, mas unifica o seu ganha-pão com a sua missão ali, igual no meu caso na área de barbearia, até no meio dos barbeiros eu sou incompreendido, porque eu falo que há uma linha tênue entre você ser acomodado e você não ter situação de que você é satisfeito, né? Há uma situação de satisfação. Então, por exemplo, eu sou cobrado por não ter outras unidades, eu sou cobrado por não ter situação de colaboradores e às vezes é por essa questão, por não me compreenderem,
porque a visão da barbearia na Quebrada, hoje, a gente fez até um vídeo institucional, quem quiser vê-lo aí, tá a barbearia na Quebrada institucional, vídeo institucional, barbearia na Quebrada, tá no YouTube, quem quiser vê-lo aí, que explica um pouco da nossa missão aí, qual que é a visão que eu tive dentro disso. Então, eu falo que o missionário também ele bate nessa questão de as finanças, né, pastor? Acaba batendo aí nessa questão. Eu acho que todos que vierem aqui, eu acho que vão colocar e explanar isso. Pelo fato que, assim, o mais precioso é o tempo. E, às vezes, quando você tem o ofício, você tem o trabalho ali, você tem que dedicar o tempo ao trabalho. Então, hoje eu fico tentando procurar estratégias de remir o meu tempo, valorizar o meu tempo em relação ao ganho das minhas finanças, para que eu consiga tempo para estar ativo em missões. Então, hoje eu falo que é essa questão. Então, quem está nos ouvindo, invista em missionários, né? Invista no trabalho que essa pessoa, que você sabe que tem uma empresa que realmente está engarinhada em fazer missões, invista, né? Seja cliente, seja da barbearia na Quebrada, outras barbearias, outros comércios que você entende ali que o propósito desse trabalho aí, principalmente você, irmão, que é cristão, que entende o verdadeiro chamado dessas pessoas, invista. Por favor, invista. Amém. Esse é um desafio, né? Um Conseguir desafio. o apoio, conseguir a compreensão das pessoas. Realmente, eu lembro que no começo da minha caminhada eu abri uma empresa, já contei isso em outros podcasts, e Deus fechou ali todas as portas. Eu orava e falava, Deus, o dinheiro é para a missão, o dinheiro é para a obra. E eu fazia os orçamentos, ninguém me contratava, eu devendo empréstimo, a empresa não ia para frente. E um dia eu orando, eu falei, Deus, o diabo está fechando as portas, o Senhor não está vendo. E o Senhor falou, cara, o diabo não fecha a porta, sou eu. Mas o dinheiro é para a obra. E ali, a pessoa falou comigo claramente, eu não quero seu dinheiro, eu quero sua vida. Eu quero sua vida. E o dinheiro ele é uma ferramenta, né? Assim como um pintor não consegue pintar sem um rolo, sem um pincel, um pedreiro não consegue construir sem uma colher, sem as ferramentas adequadas, né? A missão também, ela não é feita também sem o recurso, né? Eu costumo dizer que missionário não precisa de elogios, missionários precisam de recurso para fazer a missão, né? Então, glória a Deus. Nós estamos aqui caminhando aqui pro final. Cara, muito bom aqui falar com você. E eu queria agora que você, assim, deixasse aqui um recado, né? Para os barbeiros, como eles podem... a comunidade de barbeiros, né? Os barbershoppers, como eles podem participar, como eles podem interagir, como eles podem participar de alguma forma no social, ajudando as pessoas, usando ali sua barbearia. Que conselho você daria, que dica você daria aí para quem quer fazer esse trabalho, para quem quer, de certa forma, envolver aí no social e ajudando as pessoas aí na missão? Vamos falar do barbeiro, mas isso eu acho que vale ampliar aí para todos, né? Eu falo que o mais precioso, como eu coloquei anteriormente aí, é o tempo. Então, é você dedicar o seu tempo, né? Tira um tempo, ajuda o seu próximo, né? Como que você vai ajudar na forma? Eu falo que todo profissional, Deus te deu um talento, então usa ele, né? De alguma forma, que seja você barbeiro, que seja você cabeleireira, que seja você manicure, né? Tira esse tempo. Tem pessoas que você, através da sua profissão aí, do seu tempo, Pastor Márcio sempre usa uma frase que ele diz que tem lugares que ele não vai conseguir ir, que ele não vai conseguir ir. É que você vai ser esse pastor nesse lugar. Então, esse é o ID, é de você
representar o reino de Deus através daquele talento a qual Deus te deu. Então, faça da melhor forma, dedique o seu tempo ao próximo, olhe, tem pessoas do seu lado aí que estão precisando de ajuda, e como eu citei aqui o Márcio, na verdade, ele não estava precisando que eu indicasse ele para ir para a igreja, ele estava precisando da minha ajuda. E às vezes a gente, até como cristão, às vezes a gente negligencia isso. O que ele estava precisando era do meu tempo, tirar aquele tempo, ir ali. Louvado seja Deus que as coisas se sincronizaram ali, ocorreu tudo certinho. Mas às vezes é o tempo nosso, a gente sentar com aquela pessoa, ouvir ela, né? Dedicar um tempo ali para ouvir qual que é o problema que ela está passando. Hoje está esse corre-corre e as pessoas estão sem tempo. Então, barbeiro, profissional da área aí. Nós estamos precisando de barbeiro voluntário, né, pastor? Na Sim. barbearia de rua. Estamos precisando aí. Quem quiser estar junto conosco aí. Pelo menos uma segunda-feira no mês, nós tiramos para estar aí no centrão aí, cortando o cabelo do pessoal na situação de rua e levando uma palavra ali, abençoado, tirando um tempo. Amém, queridos? Inclusive, agora, segunda-feira passada, né? Foi. Essa semana nós estivemos lá e só estava você e a Fernandinha. Foi benção demais ali. Foi benção. Benção demais. Glória a Deus para sua vida. Ô, Roda, agora a gente está terminando mesmo. Eu queria fazer aqui com você aqui um bate-volta, um ping-pong, te fazer umas perguntas, resposta rápida, em uma ou duas palavras no máximo. Pode ser? Vamos lá? Sim. Um versículo que te inspira. João 3,16. O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Um corte de cabelo inesquecível. Um corte de cabelo inesquecível. Vem agora no momento. Vamos colocar o do Márcio. O do marcou. Né? Um lugar que marcou sua missão. Que marcou minha missão? Anel rodoviário. Uma pessoa que transformou sua vida. Minha esposa. Primeiramente Jesus e minha esposa. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado. Ai, pastor, igual eu falei que vocês são muito intensos. Então, cara, assim, tá nas mãos do Senhor aí. Amém. Glória a Deus, cara. Vamos lá. Encerrar. Eu queria que você deixasse aí, né, suas redes sociais, para quem quiser seguir você lá, conhecer um pouco do seu trabalho. E fala aí pra gente aí. Você falou do vídeo, né, institucional lá, da Barbearia na Quebrada. Vou pedir você para estar repetindo ele. E suas redes sociais aí. Quem quiser entrar em contato aí com o Missionário Holiday, com o Barbeiro Holiday, e quiser conhecer a Barbearia da Quebrada, fala com a gente aí. Então, o vídeo institucional é Barbearia na Quebrada. E tá no YouTube. Tá no YouTube. E o nosso Instagram é Barbearia na Quebrada Oficial. Né? E Barbearia na Quebrada é na rua Aldemiro Fernandes Torres, número 1124. Nós estamos próximo ali ao Hospital Pronto Socorro Isoleta Neves. Bênção demais. Pessoal, nós estamos aqui encerrando aqui esse bate-papo aqui com o Holiday, barbeiro, missionário, pai, marido, um grande amigo. O Holiday, você tem inspirado os próximos barbeiros ali na barbearia de rua. Eu tenho testemunho do Sérgio, por exemplo, que é um dos nossos parceiros, um dos nossos voluntários na barbearia. Ele fala, cara, eu aprendo demais com o Holiday. Porque o carinho que você trata as pessoas em situação de rua é como se fosse um jogador de futebol, como se fosse um presidente da república, e você não traz essa diferença, essa excepção. Você não acelera, você não corre, e você fica ali. Eu sei que eu também quero aprender a cortar cabelo, eu já corto alguns, porque ele é um lugar que a gente toca nas pessoas e abençoa elas, né? E eu vejo cumprir uma promessa do Senhor que fala que tudo que a gente tocar, abençoado será, porque as nossas mãos são uma bênção. Então, você é uma bênção para nós, você é uma bênção ali para a Missão MDJ, barbearia de rua, e você tem inspirado já alguns barbeiros ali
quando a gente bate um papo, fora dali da rua ali, as pessoas sempre estão falando de você. Então, esse grande exemplo, louva a Deus pela sua vida, brigadão. E você que chegou até aqui, obrigado aí pela sua companhia. Eu vou pedir a você que compartilhe esse vídeo, dê um like se você não segue, segue a gente aí para fortalecer e envie isso aí para algum amigo, para um amigo que você sabe que está precisando de ouvir essa mensagem. Holder, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite no AmiCast. AmiCast, a missão é sua. Amém.